sejam bem-vindos à segunda aula de Motion Designer. Hoje a gente vai fazer a introdução ao After Effects, então hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a interface. Vamos aprender também como organizar os arquivos dentro do projeto e a gente vai também criar um projeto simples e ver um pouquinho sobre a animação básica para dar introdução à terceira aula. Então eu vou colocar aqui a... Então hoje a gente vai ver, eu tô olhando um pouquinho pro lado aqui que eu tô com duas telas aqui, que tá gambiarrinha aqui. Então hoje a gente vai ver sobre as interfaces, as ferramentas básicas, a importação e organização de arquivos, os conceitos básicos de animação do After Effects. Não sei se vocês conhecem a interface do After Effects. Os que conhecerem já vão estar um pouco mais familiarizados. Mas quando se abre o software, a primeira tela que a gente tem é essa tela aqui. Então, a primeira imagem que a gente vai ter quando abrir o software vai vir isso aqui, um novo projeto ou abrir um projeto que já foi criado, né? Então a gente vai vir aqui em novo projeto. E aí, basicamente, a tela que inicia aqui no After Effects vai ser essa tela. Pode ser que a de vocês venha em um outro formato. Geralmente vem aqui em Learning. Então, se a gente ver aqui, tá em Learner já, que é a primeira tela onde ele explica um pouquinho sobre o After Effects. Então, o software After Effects, ele é bem... Não sei se vocês conhecem os softwares Adobe, eu acho que o Thiago está mais familiarizado, o Gabriel e o outro Thiago também, com as ferramentas Adobe. Então, basicamente, quando a Adobe vai trabalhar, ela trabalha fazendo Face Family. Então, todos os seus aplicativos, seus programas, eles têm a mesma característica. E o After, ele parece um pouco com o Premiere e com o Photoshop e o Illustrator junto. E aí a gente, de primeiro momento, acha que é um bicho aqui de 7 cabeças, mas vocês vão ver que é bem simples. Inclusive ele é bem auto layout, então você consegue pegar algo daqui e puxar para cá e ajustar da maneira que você preferir. E isso é muito legal, porque a gente consegue trabalhar de uma forma mais organizada. Se eu estou com duas telas, eu faço de uma forma. Se eu estou com uma, eu faço de outra. Aqui eu vou fazer como se a gente tivesse com uma tela, para que vocês entendam. Então, esse é o primeiro layout que vem. E aí, com base nisso, eu vou ensinar a primeira parte de layout, depois eu introduzo um pouquinho falando sobre cada função e ferramentas básicas que a gente tem aqui. Conforme a gente for trabalhando, for fazendo os projetos, a gente vai desenvolvendo um pouquinho mais sobre cada coisa. Então, nesse primeiro momento, a gente vai entender a questão de layout, tá? Olá, Thiago, seja bem-vindo. Então, aqui em Windows, aqui em cima, eu aconselho a vocês deixarem o After de vocês em inglês, já que a maioria dos materiais, quando vocês forem pesquisar, tirar uma dúvida, seja aprender algo novo, estará em inglês. Então eu aconselho que vocês deixem em inglês para que facilite. Então aqui em Windows Workspace, deixa eu só tirar o áudio do menino aqui. Então aqui em Windows Workspace, a gente vai ter vários presetzinhos, tá? E aí a gente vai colocar esse primeiro aqui, que é o Default, que ele basicamente já tem tudo que a gente precisa. E a gente vai trabalhar nesse primeiro momento com esse. Então, conhecendo aqui um pouco a ferramenta. Aqui em cima a gente vai ter File, que é a parte de arquivos. Então aqui eu consigo criar novos arquivos, abrir novos projetos, fechar o projeto, salvar. Tem aqui como importar algumas coisas também, tudo relacionado a arquivos, tá?
geralmente a gente não vem por aqui, a gente puxa diretamente, porque quando a gente traz de fora algum arquivo, ele dá algumas opções. A gente vai importar tanto por dentro como por fora para vocês entenderem, tá? Então aqui a gente tem a questão de importar um arquivo, criar um novo arquivo. Então, sempre que vocês quiserem importar ou criar um novo projeto, será nessa aba de arquivo, tá? Aqui a gente tem a opção de editar. Eu vou passar mais as opções que a gente mais usa, porque as outras a gente tem muita função, mas acaba nem utilizando todas. Então aqui dentro de editar, a que vocês mais vão utilizar vai ser aqui a questão de atalhos, preferências e labels. Como não está ainda ativado nenhum conteúdo dentro do arquivo, então aqui está desativado. É interessante também que vocês, ao longo do processo, vocês vão decorando os atalhos. Então aqui split layer, raramente a gente vem aqui splitar, a gente geralmente usa o atalho. Então tem várias coisinhas aqui que não precisa necessariamente vocês entenderem tudo que está aqui, que saibam nos mínimos detalhes nesse primeiro momento. Só saibam que existe isso, para que vocês futuramente, quando precisarem, saibam que ele existe e aí vocês procuram essa função para que vocês usem ela. Então aqui em preferência, vocês vão usar muito a questão aqui de configuração geral do After. Então aqui dentro a gente tem essas funções, tem a geral, tem reparo, preview, display, e já logo de cara, quando vocês abrirem o After de vocês, eu aconselho que vocês venham aqui em autosave e tire de 20 minutos, que é o tempo que ele cria uma nova pasta, e salva esse arquivo. Ele cria tipo um cachê, um autosave, e ele cria a cada 20 minutos. Como os programas acabam às vezes dando um clash, que é dando um erro ali, então eu aconselho a vocês deixarem um tempo menor, de 1 ou 5 minutos, tá? Eu deixo geralmente 1 minuto, porque aí em 1 minuto você faz muito trabalho, então acaba que você, 20 minutos você já fez muita coisa e você vai perder muita coisa. Ele tem um autosave automático que hoje na atualização 2025 está muito bacana, mas é melhor prevenir. Então deixa aqui 1 ou 2 minutos, depende da sua preferência. E aqui em versões, geralmente ele não vem com 5, ele vai vir com umas 15, 20. Então vai ter lá um autosave, vários autosaves. Eu vou mostrar para vocês na pasta como que fica. Aqui deixa geralmente 5, que fica mais organizadinho e não fica muita coisa, tá? Então a primeira coisa que eu recomendo vocês fazerem ao abrirem é isso. Então vem aqui em editar, preferências e vem em autosave, tá? E aí vocês vão evitar terem dor de cabeça com perda de projeto. Aqui dentro ainda mais uma coisa que eu recomendo vocês fazerem é virem aqui na parte de cachê. Então o After provavelmente vai estar instalado no seu disco rígido C, é onde fica todos os programas. Mas o cachê necessariamente não precisa estar nesse disco. Então eu aconselho vocês também, se vocês tiverem um outro HD no seu computador, trocar e escolher aqui o cachê para onde vocês querem colocar. Então aqui no meu está no disco C, eu posso vir aqui no disco D e selecionar essa pasta. E aí vocês vão conseguir salvar em outro local. Provavelmente eu vou ter que criar aqui um temp também. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês já verem como que funciona. Ó, então eu vim aqui, deixa eu ver se eu consigo. Em outro disco, vim aqui em Adobe, vou selecionar essa pasta Adobe e aí ele já permitiu. Então, agora o meu cachê está indo para outra pasta e aí eu não vou ter dificuldade de memória. O After Effects ele usa muito a memória do computador. Então, em si, a placa de vídeo ele não usa tanto. Ele usa, lógico, para reproduzir o vídeo ali dentro, mas a memória ele utiliza muito, porque imagina ele ficar carregando, toda hora ele ter que ficar gerando um novo cachê para ele fazer o preview. Então, o que ele faz?
ele armazena essa informação e aí ele começa a rodar sempre o mesmo. Ele não precisa ficar gerando novos arquivos. Então é interessante que vocês deixem em outro disco, tá? Se deixar no disco C, não tem problema também. Vai gastar um pouquinho mais de espaço, mas sem problema algum, tá? Dentro aqui ainda, coisas que a gente usa, aqui na parte de geral, raramente você vai mudar, a não ser que seja algo muito específico que você queira. Display, não. Também não. Aqui, o grids e guides, vocês podem trocar as cores das linhas. Vocês vão ver mais pra frente o que é isso. Já quem conhece, que é designer, já vai saber o que é. Aqui em Labels, foi o que eu mencionei. Aqui você consegue fazer uma cartela de cores para organização. Então, por exemplo, aqui está vermelho, mas você poderia colocar uma outra coisa. Por exemplo, efeito, vídeo, imagem, seja o que for, e aí você na hora de trabalhar, no seu workflow ali fica bem bacana porque você sabe exatamente o que é. Então é questão de organização, cada um organiza da sua maneira. Aqui em vídeo preview também não temos nada. Aqui em aparência você consegue mudar o tema, tá, do After. Existem alguns estudos que falam que quando você muda pro modo branco, você aumenta a sua produtividade em 20%, tá? Então, cabe a vocês testarem aí se é verdade ou não. Eu utilizo às vezes o branco e realmente é mais fácil de você localizar as coisas, mas geralmente eu deixo aqui no automático. Novo projeto não precisa, autosave a gente já falou. Áudio hardware. Se você não está conseguindo ouvir um áudio aqui dentro, então provavelmente pode ser que aqui na entrada de áudio você esteja com algum fone ou algum dispositivo de áudio selecionado que não seja o que você queira. Por exemplo, estou com esse fone está saindo pelo computador ali na entrada do computador mesmo, que se chama Sharp. Então, se estiver outro aqui, por exemplo, esse aqui, não vai sair nada. Então, eu venho aqui e coloco nesse aqui e aí vai funcionar. No meu caso, está funcionando no automático, mas se vocês tiverem dificuldade com áudio, será aqui, tá bom? Script expressions, expressão. Aqui, provavelmente, quando vocês chegarem no avançado, vocês vão entrar mais aqui, porque vocês vão instalar alguns scripts e eles não vão funcionar. Então, vocês vão ter que vir aqui e ativar o JavaScript. Isso aqui vai ser bem mais para frente, então nem precisa vocês se preocuparem com isso. Mas mais para frente, quando estiverem no avançado, aí vocês vão acabar utilizando isso, porque alguns scripts não funcionam se não tiver ativado isso aqui, tá? Aqui tem a opção de 3D, que também é mais pro avançado, e questão de notificação. Então, basicamente, dentro aqui da interface, os dois primeiros passos, quando vocês abrirem, será esse. Janela, Workspace, para você ajustar a área de trabalho que você quer trabalhar. Existe várias aqui, então se eu vou trabalhar com Motion, eu vou em uma. Se eu vou trabalhar com cor, eu vou em outra. Se é efeitos, eu vou em outra. Você consegue salvar aqui também a sua preferida, então posso mexer no layout e aí eu venho aqui embaixo e consigo salvar uma nova área de trabalho. É essa aqui. Ou consigo também salvar em cima da que eu mexi. Então, por exemplo, eu vim aqui em animação e aí mexi e eu quero salvar nela mesmo. Então eu venho aqui e salvo. Aqui eu salvo uma outra e aí vai aparecer aqui. Por exemplo, essa aqui é uma tela, animação e entre aspas. Então esse aqui é o primeiro ponto. O segundo é vir aqui em edição, preferências e mudar a questão do autosave e do cachê. São essas duas coisas básicas para vocês iniciarem com o software. E é até legal vocês irem já por esses pontos que vocês já vão se familiarizando com o software, porque é algo bem básico. Quando a gente abre, já inicia com isso. Aqui a gente tem a questão de composição. Composição nada mais é do que do seu projeto. Então, eu vou iniciar um projeto. O que eu preciso fazer? Uma nova composição. O que é uma nova composição? Ela é formada por algum formato. Então, por exemplo, se eu vou fazer para Instagram, o formato vai ser, vamos supor que é para Stories, vai ser 1080 por 1920, ou para feed 1350 por 1080.
seja o que for. Esses formatos a gente chama de composição, porque eles que vão abraçar ou vão conter todo o conteúdo que a gente vai criar. Então aqui dentro, depois que eu fiz aqueles ajustes, vou criar qualquer coisa, eu vou vir aqui em nova composição, tá? A gente não vai criar necessariamente agora dessa maneira que eu quero, na hora de organizar os arquivos, eu vou mostrar para vocês como que cria, como que ajusta. Então, agora eu só estou passando para vocês entenderem. Então, nova composição. Aqui eu tenho a opção de mudar essa composição. Então, por exemplo, eu criei ela em 1920 por 1080 em HD, né? YouTube HD. E eu quero mudar ela para 4K. Então, eu vou vir aqui nessa opção e vou mudar. Eu vou mostrar para vocês também mais para frente. Então, aqui, outras opções que a gente vai utilizar. É a questão de recorte. Isso aqui eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente, para vocês entenderem. Quando a gente estiver vendo, quando a gente estiver fazendo animação na prática, eu mostro para vocês o que é isso aqui e para que serve, tá? Nessa parte aqui, vocês podem ver que sempre é divididinho, assim, organizadinho, porque ela leva uma linha. Então, por exemplo, essa parte aqui é a parte de render, onde a gente manda lá para o encoder, onde faz o render. Então aqui a gente tem o Media Encoder, para quem conhece aí os programas da Adobe, sabe que é um programa de renderização. Então quando você instala o After ou o Premiere, já vem esse programa e ele instala automaticamente e eu consigo mandar para ele. Então, por exemplo, o meu arquivo está muito pesado aqui dentro do software. Então ele vai ter que segurar todo o software e mais a renderização. Aí fica muito pesado. O que eu faço? Eu mando para uma fila de renderização e aí fica mais fácil do computador renderizar. A gente vai ver no final também a parte de renderização, os passo a passos. Então não precisa se preocupar também com isso agora. Aqui a gente tem uma parte de preview. Aqui eu consigo salvar o frame. Então, por exemplo, quero salvar o meu vídeo ali. Então vem aqui e salvo o frame como JPEG, seja o que for, tá? Aqui a gente tem a parte de Essentials. A gente não vai mexer com isso agora. E aí a gente vai para Layer. Dentro de Layer, quase nunca vocês vão vir aqui. Geralmente a gente faz tudo aqui na timeline mesmo. Mas caso vocês precisem, Layer fica aqui em cima e vocês têm tudo relacionado a essa camada, tá? Então consigo adicionar uma nova camada, consigo mudar alguma função dentro dela, consigo abrir ela, consigo fazer várias coisas. Esse revelar aqui na pasta é muito interessante, porque às vezes você está com várias camadas e você precisa localizar ela. Então você consegue clicar aqui na camada e abrir ela lá na pasta do projeto. Vocês vão ver isso também mais à frente. Então tem mais coisas aqui relacionadas a Layer. Blend Mode, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Blend Mode é uma das ferramentas mais poderosas para os designers. Então se utiliza muito, muito mesmo. Tanto lá no designer gráfico, como no motion designer, como em vários aspectos da vida de vocês, ilustração, seja o que for. Praticamente todos os programas profissionais, eles têm Blend Mode, tá? E vocês vão ver várias maneiras de utilizar isso. É uma ferramenta muito poderosa, tá? Então aqui embaixo a gente tem mais algumas coisinhas que a gente vai ver ao longo das aulas. Efeito. Efeito, especialmente, quando vocês forem estudar um pouquinho sobre o After, assim, sozinhos, eu gostaria que vocês parassem um pouquinho aqui e testassem, porque aqui tem muita, muita coisa legal, muita coisa que a gente não vai utilizar, mas é muito legal vocês testarem, porque é muito mesmo, muito conteúdo. Cada aba dessa aqui, ó, de efeitos, que não está visível, porque não tem nenhum conteúdo, isso aqui abre uma nova aba com outros efeitos. Então aqui é um negócio assim de muito bacana que dá para se divertir muito. A gente vai entrar em alguns ao longo dos projetos, mas é algo muito bacana, tá? De vocês entrarem. Aqui na parte de animação, vocês vão ouvir muita palavra keyframe, que é keyframe, né? A chave da animação. Então, aqui dentro de animação, vocês vão ter tudo relacionado ao keyframe. A gente geralmente não entra por aqui também, entra pelo próprio keyframe. A gente vai ver essa opção. Mas caso vocês não lembrem como que entra o atalho, vocês venham aqui nessa parte, tá?
Tem vários nomes aqui difíceis, mas não são tão difíceis. A gente vai ver ao longo dos nossos projetos um pouquinho sobre cada coisinha aqui, tá? Não vai entrar em todas as funções, porque a gente não consegue usar tudo, mas a gente vai entrar em algumas. Essa parte aqui, ó, vai ser uma das últimas aulas, penúltimas aulas, que é a questão do gráfico, que é a animação pelo gráfico. É bem avançado e é algo muito legal, vocês vão curtir demais. Tem a questão de view. A view não é diferente de outros programas, então aqui eu tenho a régua, tenho mostrar a régua, tirar a régua, bloquear, limpar, importar, snap, que é grudar um objeto nela, tem zoom in, zoom out, resolução. Então é bem didático mesmo, você não necessariamente, você olha que você já sabe a função, então eu não vou adentrar muito nisso. Windows, aqui você tem todas as ferramentas do software, tá? Então, vários painéis aqui não estão ativados. Os que estão são esses aqui, ó, que estão em azul. Mas eu tenho outras ferramentas que eu posso utilizar. Então, aqui eu tenho o alinhar, que ele faz o alinhamento automático. Eu tenho software lá de designer no Illustrator, no Photoshop. Tenho aqui o áudio, tenho o brush, tenho para character, né, que é tipo coisa de texto. Tem o Content Aware Fill, que é o conteúdo automático que tem lá no Photoshop também. Tem o efeitos e presets. Então, se eu clicar aqui, o que acontece? Ele vai abrir uma aba, ó. Abriu aqui ao lado. Ele carrega um pouquinho, porque ele é um pouco pesado. Deixa eu mudar aqui a tela para vocês verem melhor. Pronto. Agora sim. Então, vocês têm ao lado aqui. Deixa eu puxar aqui para vocês aí. Então, vocês têm aqui os efeitos, que é aqueles que a gente viu aqui em cima, ó. Efeitos estão todos aqui, ó. Então, eu tenho todos eles aqui ao lado. Essa aba efeito é muito legal eu ter ela aqui ao lado, porque eu posso pesquisar. Então, por exemplo, quero preencher algo. Vem aqui, fio. Já está ali o efeito. Só vou puxar e jogar. Então, é bem bacana que a gente tem aqui. Eu consigo também, não sei se está ativado aqui, deixa eu ver. Não está ativado. Mas tem como a gente usar um plugin que você dá um Ctrl espaço e ele já abre a abinha de pesquisar o efeito. Efeito a gente utiliza muito, tá? Então por isso que eu tô mencionando um pouquinho aqui. Então eu tenho aqui as abinhas, eu posso pegar, por exemplo, não quero que o áudio fique aqui. Quero que ele fique aqui junto com o outro. Então eu pego a aba, ó, eu consigo jogar ela aqui ao lado, ó, por exemplo. Ó. Então o áudio ficou aqui. Quero que o alinhar fique aqui embaixo. Quero que o efeito fique aqui embaixo desse aqui, ó. Então eu consigo ir ajustando conforme a minha necessidade, tá? Então aqui em Windows eu consigo ativar esses painéis e desativar também, ó. Desativei o áudio, ó. Desativar o efeito aqui também, ó. Então eu consigo ativar e ativar para que não fique tão poluído o meu projeto. Então aqui eu tenho gráficos. Então, tudo relacionado a texto, legenda, você vai ter aqui um painelzinho com esses gráficos. No caso aqui não tem nenhum, mas eu vou mostrar para vocês algo muito legal, que na animação quando você trabalha com outro software, você consegue fazer animação aqui dentro do After, e aí você puxar informações para fazer o MoGraphic, que é tipo uma legenda, um arquivo, você joga lá em outro software, tipo no Premiere, geralmente funciona mais com Adobe, né? Você joga lá no Premiere, e aí dentro do Premiere ele te dá todas as características de animação sem você precisar vir para o Premiere. Então isso é muito bacana e utiliza muito. O Gabriel até ele não está aqui, mas ele estava precisando de um material, a gente fez junto e ele gostou muito. Facilita muito. Eu acho que o Thiago também, Thiago Miranda já utilizou um desse aqui que ele faz no material da Igreja Online. Então aqui a gente tem o Essential Graphics. Temos aqui informação. Essa informação é mais para, tipo, por exemplo, eu quero saber o RGB de uma cor. Então eu vou colocar a informação. Quando eu clicar aqui vai aparecer várias informações. Aí eu consigo clicar aqui nesses 3 pontinhos. E aí eu consigo mudar o que eu quero. Então eu quero percentual, quero cores para web, quero HSB,
nem sempre a gente utiliza. Eu acho que lá no software Photoshop a gente utiliza mais. Mas se precisar, tem esse painel de informação, tá? Temos aqui o painel de aprender, que a gente já viu. Livrarias. Isso é muito bacana. Para quem trabalha com o ecossistema da Adobe, sabe que existe uma livraria onde eu consigo, através do meu login, colocar fonte, imagens, cores, ícones e tudo mais. E aí o que que acontece? Se vocês verem aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar aqui um projeto aqui, ó, Santa Convocação. Então o que que acontece? Eu fiz uma paleta de cores e aí eu estou trabalhando com vários softwares. Estou trabalhando lá com o Illustrator, também com Photoshop e com, sei lá, o Premiere ou o After. Ao invés de eu toda vez ter que ficar procurando as coisas, a livraria serve para quê? Para que eu tenha tudo aqui, independente do software que eu abrir, ele vai abrir isso aqui e vai estar, como está com o meu login, vai estar isso aqui personalizado. Então eu posso simplesmente pegar, arrastar e jogar para dentro, escolher a cor que eu quero, a fonte que eu quero, e isso facilita muito o trabalho. Então usem muito isso, tá? A livrarias é muito bom para você trabalhar em vários projetos. Então, por exemplo, estou trabalhando no Illustrator, criei tudo lá, adiciono. Se futuramente eu penso em criar um cursinho básico também sobre Illustrator, Photoshop, e aí se vocês tiverem interesse, eu posso mostrar para vocês como que a gente faz isso, tá? Talvez a gente faça até uma parceria com o Tiagão. Tiagão é designer, a gente pode criar um curso junto aí, ter umas aulas dele. E aí a gente consegue facilitar tendo aqui a livrarias, tá? Então isso é muito legal de vocês terem, saberem, né? Aqui a gente tem os scopes, que é os gráficos do Lumetro, então quem mexe com cor usa muito isso. Não é o caso de quem anima, mas caso vocês animem. Aqui não está aparecendo nada porque não tem nada aqui dentro, mas depois a gente pode mostrar para vocês. Tem a questão de máscara, de arquivo, procurar arquivo, que é esse aqui que está ao lado aqui. Paint, esse Paint a gente vai utilizar na animação, eu vou mostrar para vocês como que funciona. Vocês conseguem pegar, por exemplo, tem uma letra que ela é cursiva ou ela é script. Então eu consigo pegar e pintar por cima e depois falar que isso vai ser uma máscara. Então ele reconhece o ponto A e o ponto B que eu fiz, né, a pintura e o tempo, e aí ele cria uma animação para facilitar. Tem uma maneira mais caprichosa de fazer, que é a que eu vou ensinar vocês, mas essa é uma maneira de você fazer algo rápido. Então, algo que precisa salvar, por exemplo, tem uma linha assim, eu preciso fazer rapidão e ela está em PNG, eu não tenho o arquivo dela ali em Illustrator. Então, o que que eu faço? Eu uso rapidinho, isso aí facilita muito. Então, eu vou ensinar para vocês depois. Temos aqui a parte de texto, então, ó, se vocês forem mexer com texto, tem aqui a parte de parágrafo, temos aqui também caractere, temos, acho que tem mais algum aqui de texto. Eu acho que são só esses dois. Então, ó, se vocês forem mexer com texto, vocês têm aqui parágrafo e texto. Então aqui é onde eu consigo mexer com toda a parte de texto. Quando a gente estiver fazendo o projeto, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Só arrumar aqui que eu fiz uma gambiarrinha aqui, e aí, para não cair. Então a gente tem aqui as ferramentas de texto, temos propriedades, outras ferramentas, ferramenta de track, né? Quem for mexer com VFX, que é a parte de efeito, que como vocês viram na primeira aula, tem várias ramificações. Quem for mexer com a parte de VFX, vocês vão utilizar muito o traqueamento. Onde eu tenho uma cena, eu faço o track, então eu entendo todos os pontos de ancoragem dessa cena, e aí eu consigo colocar qualquer objeto 3D ou 2D
para que fique fixo. Então a câmera se movimenta, mas aquele objeto está fixo. Podemos fazer uma animação básica para vocês entenderem como que funciona, tá? Então aqui é a parte de track para quem for fazer VFX. Aqui embaixo eu tenho alguns scripts que são tipo uns plugins, então eu consigo ativar eles caso vocês necessitem. Então, por exemplo, aqui tem dois, ó. Criar nulos a partir de paths. Vocês vão entender depois o que são nulos e o que são paths. Paths basicamente são caminhos. Então, se eu pego ali a caneta e faço um caminho, então isso é um path e eu consigo falar assim, olha, eu quero que tenha um nulo na ponta e outro aqui. E aí eu consigo mexer esses nulos e mexer esse path. A gente vai ver isso mais para frente também. E aqui é um VE Comp Editor, que é um plugin que eu tenho. Então, basicamente, esse é o painel janela, onde eu tenho aqui essas funções aqui, são abinhas e funções que se abrem quando eu ativo ou não. Tem o Help basicamente é questão de você entender mais sobre o programa, pedir ajuda, um tutorial, seja o que for, então vocês têm aqui. Bom, basicamente é isso, a parte ali de cima de configuração. Agora a gente vai para a parte de organizar os arquivos e aprender a importá-los aqui para dentro. Como está todo bagunçado aqui, eu posso vir aqui em Windows, Workspace e dar um reset no layout, tá? Então eu vou pegar e dar um reset aqui e ele vai voltar no original. Então é importante que, por exemplo, eu vou pegar esse layout aqui de uma tela, ó. Esse layout aqui eu fiz para trabalhar com uma tela. Então eu mexi aqui, ó, sei lá, peguei aqui, baguncei aqui, fechei esse painel, fechei esse outro aqui também, esse aqui, fiz uma bagunça aqui, trabalhando. Eu não estava precisando daquele painel, eu fechei, fui lá, abri outro, baguncei. O que que eu faço? Eu venho aqui, Windows, Workspace e reseto, e aí ele volta como estava. Para que isso aconteça, é ideal que quando vocês façam a modificação do painel, vocês salvem. Então, eu venho aqui, eu quero que fique dessa forma, venho aqui e dou um save. Ou um novo, ou aqui. Aí, sim, vocês podem bagunçar, e aí depois ele vai estar alinhadinho, tá bom? Vou deixar aqui em default. Então, aqui ao lado, a gente tem projeto, essa abinha aqui, projeto, e é nela onde a gente cria os nossos projetos. Antes de eu importar, eu vou só mostrar um pouquinho mais sobre aqui e sobre a timeline, tá? E sobre aqui o preview de visualização do vídeo. Então aqui em projeto, eu tenho aqui a opção de fechar esse projeto, tem algumas opções aqui de tipo um filtro, então eu quero achar por nome, quero achar por, sei lá, pela duração do arquivo ou um comentário que eu fiz, então vocês vêm aqui nesses filtros. Então aqui eu tenho projeto, aqui embaixo vocês têm alguns iconezinhos aqui, ó. Então eu tenho esse aqui primeiro, que eu consigo pegar um footage e fazer um proxy dele, tá? Isso a gente vai ver mais para frente, não se utiliza tanto, a não ser que seu arquivo esteja muito pesado e você queira fazer, mas não se utiliza no geral. Aqui eu tenho uma pasta, então se eu clicar, eu consigo organizar meu projeto. Então vamos colocar aqui, ó, aula 1. Aqui dentro do After, se você quiser duplicar algo, é igual o PowerPoint ou outros programas. Então você dá um Ctrl D, tá? Então vocês conseguem, ele já vem com outro nome. Se vocês quiserem renomear, não é dando 2 cliques, tá? O After ele é um pouco diferente, então é um Enter. Vocês dão um Enter do teclado e ele vai renomear, tá? Ou clica com o botão direito, rename, tá? Então aqui eu crio pastas. É importantíssimo que vocês aprendam a organizar os seus projetos, porque nem sempre você, no Motion, você faz todos os trabalhos. Então, pode ser que eu esteja animando um personagem, mas o outro vai animar o background, o outro vai fazer a luz, o outro vai fazer a cena, vai fazer uma subcena. Então, o que acontece? Se você não tiver com o projeto organizado, quem vier depois pegar esse projeto não vai se localizar.
Então é importante que todos os arquivos que vocês tragam aqui, vocês organizem ele em pastas ou com nome, né? Aqui ao lado eu tenho como criar uma nova composição. Então eu vou criar uma aqui para vocês verem. Clicando em cima dela, vai abrir essa caixinha, onde eu tenho aqui como colocar o nome dela. Então vou colocar aqui aula 1. Aula 1. Aqui em básico, eu tenho aqui alguns presets já prontos que eu posso utilizar. Então, por exemplo, se eu sou social media, vou utilizar aqui, ó, tem alguns. Tem 4K, HD, tem vários. Posso trocar por aqui. Se tiver locado aqui, ó, vocês não vão conseguir mudar os dois. Então, só desativar. Então, vou colocar aqui, ó, 720. Ó, ele mudou embaixo já. Então, é interessante que vocês desloquem caso vocês queiram mudar. Eu quero colocar aqui, por exemplo, ao contrário, né? Então, eu venho aqui e tiro o aspecto. Aqui embaixo, eu tenho a questão do aspecto. Então, se ele vai ser quadrado, que é 1 por 1, se ele vai ser 16 por 9, que é um pouquinho mais comprido, se ele vai ser anamórfico, tudo mais. Isso aqui, necessariamente, é só interessante que vocês saibam que existe, mas não precisam se aprofundar. Geralmente deixa no que vem mesmo, que é o quadrado. Aqui é a questão dos frames, então na animação agora vocês vão começar a ver isso. O que significa? Significa a taxa de fotos por segundo. Lembra que na primeira aula a gente viu que a animação nada mais é do que fotos em movimento? Então o que acontece? Aqui vai se basear em 1 segundo. 1 segundo são 60 frames, correto? Então o que acontece? Se são 60 frames 1 segundo no natural, se eu mudar ele para 30 fotos por segundo, o que vai acontecer? Esse movimento não vai ser tão fluido. E se eu mudar para 120, vai ser muito mais fluido. Só que eu vou ter muito mais informação e com isso meu arquivo vai ficar muito mais pesado. Então, por exemplo, se eu vou gravar no celular e eu vejo lá que está 1080, 60. Aí o que acontece? Vai ser 60 fotos em 1 segundo. Se eu vejo que está lá 1080, 30 frames. Então vai ser 30 fotos em 1 segundo. Se está lá 240 em 1 segundo, o que vai acontecer? Vai ter frames demais em 1 segundo. Então, automaticamente, eu consigo fazer o slow motion. Então, por isso que quando vocês vão lá no celular e vão ver slow motion, tá lá 240 frames, 120. Por quê? Eu tenho que ter muita informação para que quando eu reduza ela, compacte ela, fique bem... Na verdade, quando eu estique, né? Ela me mostre detalhes que antes eu não via. Tenho muitos frames. Então eu vou pegar 120 e vou compactar em 60. Aí eu vou ver o slow motion. Então aqui eu consigo ter os frames. Vai depender muito de trabalhos que vocês forem fazer. Geralmente o cliente, se for um cliente grande, ele vai trazer para vocês a informação de frame. Então, porque o motion em si, ele é baseado em algum vídeo ou não, né? Mas aí você determina. Eu geralmente trabalho com 30. Por quê? 30 é menos informação, o arquivo fica mais leve e fica fluido também. O cinema trabalha com 23, que é o 24, né? 23.9. Mas fica a caráter de vocês, qual vocês desejarem. É interessante que vocês entrem para se aprofundar um pouquinho mais sobre a questão de frame. Então, por exemplo, se eu colocar 8, o que vai acontecer? 8 frames em 1 segundo, eu vou ver praticamente pulado. Então, eu não vou ver algo fluido. Geralmente, quem faz animação utiliza muito. Não sei se vocês conhecem a Rafaela Tuma, do Instagram. Ela faz animação. Então, vocês podem ver que a animação dela não é tipo um movimento fluidão. É meio que, assim, um movimento mais cortado. Porque o frame que ela utiliza é menor. Para que ela não desenhe muito. Então, em 1 segundo, por exemplo, ela vai fazer 14 cenas. Então, fica mais tranquilo de se animar, tá? Então, sempre que vocês forem fazer um projeto, aí vocês tenham em mente o que vocês querem. Se é algo mais fluido, aumenta o frame. Se é algo menos fluido, aí vocês diminuem o frame, tá? Eu utilizo 29, vocês podem utilizar o 29 mesmo. Esse aqui não precisa mexer.
aqui é a resolução. Essa resolução é só de preview. Então, quando vocês forem criar aqui, vocês podem deixar ou custom, ou vocês colocam no full mesmo. Aí, abaixo do full é o half, abaixo é o third e depois é o quart. Então, eu deixo em full porque está iniciando o projeto. E aí depois vocês conseguem mudar isso ao longo do projeto. Aqui embaixo eu tenho a questão de tempo. Então, por exemplo, essa animação aqui eu quero que seja com 10 segundos. Então, eu vou vir aqui, coloco 10 segundos. Aqui o tempo de início, pode deixar em 0 mesmo. Escolha o background, que cor que vai ser. Sei lá, pode ser um vermelho ou preto mesmo. E aí eu dou um OK. E aí sim ele vai criar a minha composição. Então temos aqui a primeira composição criada. E aí, com isso agora, a gente consegue adicionar outras coisas. Então eu posso adicionar um texto, uma forma, e aí eu começo a dar vida ao meu projeto. Então a maneira de criar é aqui. Agora eu vou mostrar uma outra maneira que é importando de fora. Então eu vou abrir aqui uma pasta, pegar aqui aula 2, e aqui eu fiz um arquivo Illustrator. Pode ser arquivo Illustrator ou Photoshop, tá? Vocês conseguem importar direto. Se não for arquivos assim, ele não vai conseguir reconhecer em camadas. Então o que vai acontecer? Ele vai achatar tudo em uma só, e não é o que a gente quer. Então o que eu recomendo? Eu não uso Illustrator, não uso Photoshop, eu uso Canva, uso Figma, seja o que for. Você vai lá, vai exportar tudo por camadas, separadinho, e aí sim você vai vir para o After, e aí você vai importar isso separado, e aí você vai organizar. Eu recomendo que você utilize um software já da Adobe, que ele consegue se conversar, do que você utilizar um fora, mas nada impede você utilizar lá fora também, tá? Então, eu pego o arquivo aqui. Se eu puxar esse arquivo para dentro, ó, eu consigo jogar aqui. Então, ele vai aparecer essa abinha aqui. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Você quer que esse reino, que essa pasta, seja um footage ou quer que seja uma composição? Composição, ele vai vir tudo separado, do jeito que você criou lá no Illustrator ou no Photoshop. Agora, se eu colocar no footage, ou ela vai vir mesclado, ou eu vou conseguir escolher uma camada só. Então, vou colocar aqui no footage primeiro para vocês verem. Mesclado, ó, veio o banner mesclado. Então, ó, se eu puxar aqui, ó, para baixo, para a timeline, esse erro que apareceu aqui, ó, é bem legal já te falar para vocês, porque é algo muito fácil de resolver. É o Caps Lock que está ativo. Então, é só clicar aqui que ele já desativa, tá? Então, eu joguei aqui na timeline, veio ali muito grande, tá? O arquivo, ó. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escalar. Tem 3 formas de eu fazer isso. A primeira é vindo aqui e puxando, ó. Tá vendo que ele está distorcendo? Para que ele não distorça aqui, ó, eu seguro o Shift. Então, ó, ele vem no teclado Shift e aí sim ele não está distorcendo mais. Segunda forma, eu clico aqui e venho aqui, ó, Transform, clico aqui na abinha Transform e venho aqui em Escala e aí reduzo por aqui. E a terceira forma, que eu aconselho vocês a aprenderem, é o atalho. Então, se eu clico em S do teclado, vai vir o Escala aqui, ó, e eu consigo escalar, tá? Mas isso necessariamente não é o que a gente vai entrar agora. Então, eu importei aqui e o que aconteceu? Ele mesclou, mas eu não queria mesclado, eu queria mexer em cada camada. Então, o que eu tenho que fazer? Vou deletar aqui, eu vou lá na pasta de novo, vou importar, e aí ele vai falar assim, ó, eu quero... Ah, tá. Ele pode mesclar ou escolher, ó. Então, eu posso... Tem 3 arquivos dentro disso, eu posso escolher qual que eu quero, ó. Posso puxar só o título, só a imagem, e aí ele vai importar para mim só isso, tá? Aqui eu consigo também importar o tamanho da layer ou o tamanho do documento. O que isso quer dizer? Se a minha layer, para quem não conhece, né, a questão de design, quando você cria um texto, por exemplo, vem uma caixa em volta dele, que determina a área do texto. Aí o que acontece? Se eu ativar aqui documento size, essa caixa desse texto não vai vir do tamanho dele, vai vir do tamanho do documento que você criou lá no software de design.
Então, por exemplo, se eu criei 1920 por 1080, ele vai vir com essa caixa grandona. Então, depende do que você quer. No meu caso aqui, eu prefiro que a caixa esteja no texto, para que fique mais fácil a minha animação. Porque se eu clicar naquele texto, eu sei que vou clicar nele. Porque se eu clicar fora, pegando outro objeto, eu vou estar pegando nele, porque ele está tela toda e ele está na camada de cima. Tá? Vocês vão entender isso mais na prática. Então eu deixo o layer sizer, que é o tamanho ali da layer. E aí importo. No nosso caso, a gente vai importar a composição, porque a gente quer tudo, tá? E aí a mesma coisa. Tem aqui o document size e o layer size, que é o tamanho da camada. Então, na composição, quando eu clicar, olha o que aconteceu. Ele criou uma composição já para mim e veio uma pasta com os 3 arquivos separados, ó. Então eu tenho aqui o título, tenho aqui a foto e a descrição que estava embaixo. Então eu posso tanto importar as 3 aqui para baixo, né, para minha timeline, ou eu já pego a composição, que faz muito mais sentido. Então eu deleto aqui, ó. Tá ali organizadinho. O que eu posso fazer, ó? Jogar essas duas para baixo, eliminar isso aqui que a gente criou aquela hora. Ó, tá organizadinho. Venho aqui, ó, e jogo ele para baixo. Ou dou 2 cliques que ele vai abrir lá. Então vou apagar aqui, ó, para vocês verem. Ó, se eu der 2 cliques, ele abriu aqui, ó. Tá vendo? Então ele abriu aqui e agora o que aconteceu? Como ele veio em composição, eu não precisei ajustar o formato. Ele já veio ali, ó, na minha tela, já veio grande, porque eu já importei uma composição, não as layers em si. E agora sim eu tenho as 3 layers aqui. E aí fica muito mais fácil de eu trabalhar. Aqui dentro dessa parte aqui, agora que eu importei o projeto, lembrando que vocês podem ficar livre de, a qualquer momento, perguntar e tirar dúvidas de vocês. Não precisa deixar para o final, tá? Se vocês tiverem dúvidas, só perguntar. Aqui dentro dessa aba, é a aba onde vocês vão ver o vídeo. Então ela sempre vai abrir aqui, e aí você consegue ajustar ela também. Posso puxar ela, jogar para uma segunda tela, se eu tiver uma outra tela, tá? Então não precisa ficar presa necessariamente aqui. Aqui nesse primeiro eu tenho várias opções de zoom, tá? Então, ao longo do negócio eu vou mexendo aqui, ó, porque às vezes eu preciso puxar algo para cá, algo para lá. E aí eu preciso fitar ela, então eu venho aqui, ó, e ela preenche de novo, tá? Então eu tenho aqui esse fit para 100% é do tamanho real, tá? Ele volta ao 100% ali, que é o padrão. Então, por exemplo, esse aqui é o padrão de 1920. Se você for visualizar ele na realidade impresso, ele seria desse tamanho aqui. Então eu tenho vários aqui, fit, volta para onde estava. Sempre não trabalha muito com fit aqui, porque na animação vocês sempre saem fora da composição. Por exemplo, vou pegar esse texto aqui, ó, e quero animar ele aqui, ó, posição daqui até aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu saí fora da animação. Então, não fica preso ao fit, porque às vezes você tem que ver onde que ele está, onde o conteúdo está aqui fora, tá? Então aqui, nessa parte, eu tenho a questão lá de resolução, que a gente mencionou, então eu posso deixar automaticamente, e o computador vai sentir, tá muito pesado, eu vou reduzir aqui, para que reproduza. Quando é um arquivo leve, ele nem sente, mas quando é pesado, a gente trabalha geralmente aqui, ó, em quarter. E se for 4K o formato, também, provavelmente ele vai pedir o último aqui, para que você não tenha dificuldade. Aqui eu tenho um preview rápido, então eu consigo ativar ele para ele se adaptar. Aqui no wireframe ele só vai aparecer as linhas do desenho para ficar mais leve. Depende para que eu uso, você pode usar isso, tá? Aqui ele vai se adaptar e o normal aqui deixa em off. Esse outro aqui, ó, se eu desativar essas camadas, tá preto.
ele está em PNG, porém ele está preto aqui. Então, se eu quero retirar esse fundo, aí eu clico aqui, ó. Aí ele vem e me mostra a transparência. Por exemplo, se eu colocar o texto aqui, ó, agora está em transparência. Na hora de importar, de exportar, se eu exportar com isso aqui ativado, não muda nada, tá? Isso é só um preview. Tudo que vocês mexerem aqui é só preview. Não muda o que vai sair. Então, eu posso mexer aqui à vontade e não vai afetar o meu render, tá? Então, aqui eu tenho esse toggle de mask. O que acontece? Se ele estiver desativado e eu, por exemplo, quiser puxar, igual eu fiz aqui, ó. Puxar aqui e puxar mais para cá. Quando eu clico, vamos ver se ele vai me mostrar ou não. Quando eu clico aqui na camada, ele me mostra. Só que se eu desativar ele, ele nem sempre vai mostrar. Aqui é sempre assim, pra gente passar vergonha. Mas é assim, ele não mostra. Tá vendo que aparece essas informações, esse quadradinho, esse caminhozinho? Se ele não tiver ativo, às vezes ele não mostra o que você precisa ver. Então, aí você ativa aqui e ele volta. Não sei por que é sempre assim mesmo, para você passar vergonha. Mas ele sempre deixa ativo para você não ter problema. Se estiver desativado, você ativa. Região de interesse, para que serve? Vamos supor que eu quero só pegar esse curso aqui. Então eu cliquei nele, vem aqui, ó, seleciono a região de interesse. O que isso aqui vai mudar? Nada, ele só vai tampar aqui, a não ser que a gente vai lá onde a gente viu aqui, ó, em Composition, e aí vem aqui, ó, Crop para a região de interesse, ó. Aí o que ele vai fazer? Ele vai cropar isso aqui, e aí sim eu vou trabalhar com ele aqui, ó. Para que serve isso? Às vezes você precisa animar algo que você não precisa que ele esteja a tela toda. E, por exemplo, se eu tirar aí para fora aqui, ele some, não some, ó. Então tirei, ele sumiu. Então quer dizer que eu posso usar isso aqui como uma máscara. Eu não preciso criar uma máscara. Então vamos supor que eu quero que ele saia daqui. Então ele vai sair dali. Então eu posso usar a região de interesse para fazer alguma coisa nesse aspecto. Às vezes a gente usa, às vezes não, mas tem essa opção. Aqui dentro disso aqui você consegue ativar alguns grids. Então eu consigo ativar aqui a área de segurança. Então se usa muito isso no vídeo para que não passe essa área de respiro, tá? Porque várias telas têm vários formatos. Então se eu não sigo uma área de segurança, pode ser, por exemplo, se eu colocar aqui, pode ser que num celular ele crope isso e aí eu perco essa informação. Então é legal que a gente sempre respeite a área de segurança. Isso daria uma aula só de grid, porém é o que tem aqui, área de segurança. Temos um grid proporcional, onde ele aparece aqui o meio para você. Então, tô perdido, onde que é o meio? Preciso centralizar. Você consegue colocar esse grid. Temos aqui outras opções de grid, tá? Temos a régua, que é Ctrl R, que é a mesma lá do Illustrator Photoshop. E temos os guides aqui também, tá? Então deixa eu desativar. Aqui a gente tem algumas coisas que você consegue filtrar. Então, por exemplo, quero só o vermelho, quero só o verde. Como está preto e branco aqui, não vai ter diferença. Se a gente colocar a cor aqui, aí vocês vão ver a diferença, ó. Quero só o azul. Quero só o verde. Quero só o vermelho. Então ele está selecionando. Tá preto e branco porque ele está selecionando a cor e deixando em preto, tá? Então eu quero RGB. Quero, sei lá, alfa, que é só a transparência. Então você tem essas opções aqui. Às vezes a gente usa para saber como está puxando muito, o vermelho está puxando muito, o azul está puxando muito, então você consegue utilizar. E aqui eu tenho uma opção de resetar a exposição. A exposição fica ao lado, então eu posso, por exemplo, está muito escuro, não estou conseguindo visualizar. Eu venho aqui, aumento a exposição, lembrando, não afeta o final, tá? Só afeta o preview. Então posso resetar aqui. Consigo tirar uma foto disso aqui que a gente está vendo, tá? Então posso tirar uma foto para mandar para alguém, tá ficando assim, então vem aqui e tira uma fotinho, tá? E temos aqui a questão do tempo. Então
o tempo que roda aqui na timeline. Então aqui eu tenho a timeline. A timeline é o coração aqui de trabalho, é a ferramenta de trabalho que vocês vão utilizar. Então lá, por exemplo, no Photoshop, Illustrator, vocês vão utilizar a camada. E geralmente uma outra ferramenta de criar ali o designer, seria a Paint Tool aqui, né? Mas aqui no After é onde tudo acontece aqui na timeline, tá? Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que funciona a timeline. Então basicamente aqui eu tenho questão de tempo e de frame. Se eu clicar com o Ctrl, eu consigo mudar de tempo para frame. Então se vocês olharem aqui agora, ó, na timeline, tá de 0 frames, ó, 3, 4, 5, 6 e vai embora, ó. Se eu der um zoom aqui, ó, com Alt e Scroll, ou vir aqui embaixo, ó, e der um zoom, vocês vão ver que cada quadradinho desse é um frame. É uma foto, digamos assim, né? Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 frames. Ó, tem uns keyframes aqui que a gente adicionou aquela hora. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, o que que acontece? Eu tô falando para ele, ó, que ele vem desse ponto aqui a esse em 2 frames, ó. Então, ó, é bem rapidinho, ó. 1, 2. Ó, é muito rápido. Então, eu posso falar que ele vai de 1 a 1, ó. Em 1 frame ele já pulou. E posso falar que ele vai de 1 a 20 também, ó. E aí já fica mais fluido. Então, se eu segurar Ctrl e mudar aqui, eu mudo para o tempo. Se eu editar aqui, ó, por exemplo, eu colocar aqui, ó, 0,05, ele não vai editar o tempo, ele só vai mudar a régua para o tempo que você precisa, tá? Então, por exemplo, quero ir para o frame, sei lá, 25. Então eu digito ali e ele já foi para o frame 25, tá? Então, essas são as duas maneiras de você navegar aqui dentro da timeline. Outros atalhos. No teclado de vocês vai ter Page Down e Page Up, que é a próxima página ou a página anterior, né? Então, ó, se eu clicar, ele vai pular um frame, tá? Isso é muito usado, a gente vai usar muito. Deixa eu mudar aqui para o inglês. Ó, então, ele pulou 1. Agora, se eu quero pular mais, aí eu seguro Shift e pulo. Aí eu consigo pular de 10 em 10, tá? Isso é muito funcional, porque você não vai ficar contando. Ah, agora eu vou 1, 2, 3, 4. Você já vai aqui de 10 em 10, tá? Se o seu frame está 30, então o que está acontecendo aqui, ó? Eu vou vir aqui em 1 segundo. Se vocês olharem aqui embaixo, ó, 1 segundo tá 30, tá vendo? Porque o meu frame por segundo, meu FPS, tá 30. Se tivesse 60, ia estar 60 1 segundo, tá? Então é relativo. 1 segundo vai depender do frame que você colocou lá. Então, se eu coloquei 120, vai ser 120. Se eu coloquei 60, vai ser 60. Então, o que que acontece? Se eu sei que 1 segundo é 24, então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu quero pular para 1 segundo. Então, eu pulo aqui Shift, Page Down, já foi 10. Aí eu preciso ir mais 10, né? Aí clico de novo, já estou em 1 segundo. Então, eu posso adicionar um frame aqui. Aí eu quero ir para 2 segundos. Ao invés de eu pegar aqui ou digitar ali, o que que eu faço? Eu venho aqui e 1, 2, 3. Já tem 2 segundos, tá? Então é uma maneira fácil de vocês se localizarem. Por isso é importante vocês saberem com quantos frames vocês estão trabalhando, tá? Essa barra de pesquisa, ela vai falar tudo, vai mostrar tudo que vocês precisarem saber das camadas abaixo. Então, por exemplo, eu quero achar o transform dessa descrição. Eu coloco aqui, transform. No caso aqui, o transform é isso aqui, ó, position, anchor, a rotation, orientação e tudo mais. Então, o que que eu posso fazer? Position, ó, position. Então, ele vai me mostrar aqui, ó, vem aqui e clico aqui, ó. Coisas mais difíceis de achar, porque assim, ó, nessa camada, você clicando aqui, ele vai aparecer o transform e ele vai aparecer várias coisas aqui. Só que isso é porque é um arquivo
um arquivo que eu trouxe aqui. Se eu pegar aqui, por exemplo, um quadrado, ó, fazer um quadrado aqui, ó, como ele já tem mais informação. Então ele tem o transform, igual o outro, ó. Tem o anchor point, o ponto de ancoragem, né, o anchor point. Tem o position, escala, rotation, opacidade. Só que ele também tem a opção dele de retângulo, né, porque ele é um shape, né, uma forma. Então ele tem aqui, ó, o caminho, o tamanho, position, se ele vai ser mais arredondado, mais quadrado. Tem o stroke, que é o caminho que faz em volta, e tem várias opções. Então, para que eu não entre aqui, por exemplo, eu quero achar esse line cap aqui, ó. O que eu faço? Eu clico na camada e escrevo aqui, ó, cap. Ó, ele já abriu aqui embaixo, se você for reparar, ó, tá vendo? Já tá aqui, ó. Quero size. Ó. Então eu não preciso entrar dentro da camada, eu posso pesquisar. Lógico que eu não vou saber disso, a não ser que eu venha aqui e veja o que ele tem e o que ele faz. Conforme a gente for animando, a gente vai conseguir ter uma noção muito maior do que é isso, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem essa barra de pesquisa. Tem navegação aqui, então se eu apertar Tab, eu vou navegar. Como eu não tenho nenhuma outra composição, ele não vai navegar nas minhas composições filiais. Quando a gente estiver fazendo o projeto, vai ter mais composições e aí eu mostro para vocês na prática isso aqui. Mas nada mais é uma ferramenta de navegação, onde eu clico Tab e ele vai aparecer quais são as outras pastas e eu consigo navegar. Porque assim, fica muita coisa aqui, então é bem legal a gente utilizar a navegação. Porém, ele abre aqui embaixo também, ó. Se eu duplicar aqui, ó, e clicar, ó, ele abriu aqui, ó. Então, ó, se eu clicar, por exemplo, se eu pegar aqui, é que aqui não vai mostrar porque só tem duas. Mas depois eu mostro para vocês. Mas eu consigo navegar através dessa ferramenta. Temos aqui o Shai. O Shai é uma ferramenta muito legal. Por quê? É onde eu consigo organizar o meu projeto, tá? Então, o Shai, tá vendo que é uma cabecinha e parece que ela tá dentro de um buraco? É exatamente isso, ela tá se escondendo. Então, se eu ativar ela aqui, ó, tá vendo que tem o Shaizinho aqui, ó, do lado? Se não estiver aparecendo no seu, você vem aqui embaixo e clica aqui, ó, nesse primeiro botão, ó. Tá vendo? Ele provavelmente vai estar assim. Aí você dá um clique aqui e ele vai abrir. Ou clica F4. No F4 ele vai mostrar outras opções aí para vocês. Do lado aqui, ó, expandir, ó. Se ele não estiver aparecendo, você clica aqui. Aí, se eu clicar aqui, olha o que acontece, ó, sumiu a camada, ó. Sumiu. Então pode ser que vocês peguem projetos de outras pessoas que quando você vê aqui só tem um objeto. E aí vocês falam, mas como que ele tô vendo vários objetos aqui na tela, porém aqui só tem um. Porque o Shai está ativado provavelmente. Então você vem aqui, desativa e aí vai aparecer os que estão ocultos, tá? Então o Shai serve para isso, tá? Eu vou começar aqui por cima e depois eu vou explicar mais coisas aqui embaixo. Aqui eu consigo ativar alguns efeitos, tá? Então ativo e desativo. Então um Blend Mode, sei lá, qualquer coisa de efeito que você tenha, você consegue ativar e desativar aqui. Então tá muito pesado meu preview, quero desativar tudo para me ver. Aí vem aqui e desativo. Temos o Motion Blur. Esse carinha aqui é muito legal, por quê? Ele sempre vem desativado porque ele é pesado. Então, por exemplo, se eu pego aqui esse texto e em 10 frames ele vai parar aqui, ó. Se eu navegar aqui, ó, vamos supor que eu vou pegar ele aqui, ó, vou colocar ele bem longeão e ele vai chegar ali, ó, tá vendo? Ó? Se eu ativar o Motion Blur, o que vai acontecer, ó? Ativei aqui, vem aqui e ativo nessa camada, ó. Olha o que vai acontecer, ó. Tá vendo que ele fez um movimento... Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Mas ele faz um movimento de desfoque, ó. Tá vendo? Então isso aqui faz com que a animação fique mais fluida.
Se eu der um F9 aqui, ó, e vim aqui no gráfico e reduzir a velocidade, ó, já ficou uma animação fluida. Por quê? Porque ele fez um movimento de motion. Quando qualquer coisa se movimenta, ó, minha mão tá parada aqui. Se eu faço assim, ó, tá vendo que tem um motion? Então é a mesma coisa. Então, essa função aqui é ativa e desativa. Então, ó, se ela aqui tá ativado, mas aqui não, então você não vai ter o efeito. Então você vem em ativa, tá? E a última, que é a ferramenta mais importante, digamos assim, da animação, que é o gráfico de velocidade. Provavelmente ele vai vir assim, ó, no de vocês, gráfico de valor. Vocês mudam aqui, ó, para vocês clicam com o botão direito, muda aqui, ó, gráfico de velocidade. E aí sim ele vai ter aqui a velocidade de influência, de início e de final, tá? Então, aqui, selecionando esse toggle, eu consigo mexer, ó. Não compreendo. Consigo aumentar a velocidade, ó. Então, o que que acontece? A gente vai ter uma aula sobre isso, só tô passando por cima para vocês entenderem. Eu puxei aqui, então o que que tá falando aqui, ó? Que a influência vai ser altíssima, então ele vai começar muito rápido e depois vai desacelerar. Isso é como se fosse um carro. Tipo, se ele tá lá em cima é porque ele tá muito rápido. Aí ele vai descer rápido, mas aqui, ó, desacelerou. Então, o gráfico serve para que você veja o gráfico, veja a animação mais visível, mais fácil de você entender. Então eu consigo aqui puxar e falar, não quero que seja rápido, quero que ele seja mais lento. Então, agora vai ser mais lento. Show. Vou abaixar aqui para vocês apanharem. Ué, travou aqui o negócio? Ó, então eu mexi no gráfico e aí mudou a animação, ó. Tá? Então aqui fica o gráfico editor. Então sempre vocês quiserem mexer nele, vocês selecionam o que vocês querem que mexa. Por exemplo, selecionei os keyframes, vim aqui no gráfico e aí ele vai me mostrar o keyframe inicial e o final. Só que ele está falando assim, ó, esse é o movimento que ele está fazendo. Então é nessa influência. Então agora eu consigo mexer aqui na influência e fazer ele mexer. Se eu der 2 cliques aqui, ó, ele aparece para mim aqui a influência, ó. Então ele está começando com 33, vamos supor que eu quero com 10. E está finalizando aqui com, sei lá, 80. Então ele mudou, tá vendo? Ó? Então eu consigo mexer tanto clicando aqui 2 vezes e mudando, ou puxando visivelmente mesmo, tá? Então, basicamente, essa aqui é a ferramenta do gráfico editor. Aqui eu tenho uma opção de eu ver minha timeline, então isso aqui é como se eu estivesse dando zoom, então posso usar aqui, ou segurar o Alt e dar um scroll, ou vir aqui embaixo, tá? O que vocês preferirem. Essa parte azul aqui se chama agulha, tem vários softwares de edição, e ela é ela que determina o que você vai fazer, por exemplo. Se ela tá aqui, ó, no 6, e eu clicar, por exemplo, movimentar isso aqui, ó, deixa eu pegar certinho a camada aqui, ó. Ó, o que que aconteceu? Ele criou um keyframe ali na agulha. Então, ela que determina onde as coisas vão ser geradas e onde está, em que parte da animação está. Então, ela que fala na timeline o que que vai acontecer. Ela que determina, tá? Então, ela é a gente chama de agulha, né? Mas é um indicador de tempo. Aqui embaixo eu tenho os frames. Aqui ao lado eu tenho marcas, então posso adicionar, ó. Por exemplo, eu quero que na marca 1 aqui fique tal coisa, na marca 2 tal coisa, e assim por diante. Você consegue colocar um comentário, né? Consegue mudar a cor dela e consegue mudar o tempo de coisa. De tempo, né? E aí você adicionou uma marca para me lembrar de algo que vai acontecer ali, ou que aconteceu, ou outra pessoa vai editar o seu projeto, aí você fala, ó, aconteceu isso, precisa mexer nisso. Então você deixa uma marca. Consigo também colocar com uma proteção nela aqui, ó. Então a partir dela aqui, ó, tudo aqui está protegido, então eu não vou conseguir mexer, tá? Então eu consigo adicionar isso.
Aí, aqui ao lado esquerdo, a gente tem... percebe que tem uns desenhos aqui, ó. Então aqui eu tenho um olhinho, ele é óbvio, né? Eu consigo habilitar e desabilitar a camada, tá? Nos softwares Adobe eu posso pegar em um assim, ó, clicar e abaixar, ó, e ele já tira todos, ou colocar. Então não preciso vir clicando um a um. Posso só passar o mouse clicando no primeiro e arrastando, que ele vai fazer. Ao lado eu tenho um botão muito legal que é o solo. Então, por exemplo, quero ver só a imagem. Aí eu clico só no da imagem e aí eu solo ela, só vejo ela. Se eu clico aqui só no... Então, às vezes eu quero ver só um item e não quero vir aqui e tirar o olhinho. Então eu venho aqui, clico no solo, depois ativei e já era. Tenho aqui o lock, então eu consigo travar. Isso aqui é legal, por exemplo, eu quero mexer só nos da frente, não quero mexer na imagem. Então eu travo ela para que fique mais fácil de eu trabalhar. Ao lado aqui eu tenho esse ícone onde abre as funções, né? Então, por exemplo, aqui abriu o transform. Eu posso abrir isso de outras formas. Então, por exemplo, aí eu tenho que decorar, né? Eu tenho o anchor point. O que é o anchor point? É o pontinho que dita a regra da posição. Então, por exemplo, aqui, ó, descrição. Vocês conseguem ver aqui, ó. Vocês conseguem ver que tem um pontinho aqui no meio, ó? Então, esse pontinho é o anchor point. Então, o que acontece? Se eu der uma escala aqui, ele vai crescer a partir daquele ponto. Olha lá, ó. Tá vendo? Se eu pegar e mudar ele aqui em cima, ou clicando em Y, colocar, por exemplo, aqui, ó, nesse cantinho. Agora, quando eu dou escala, o que acontece? Ó? Ele cresce a partir dali, ó. Tá vendo? E se eu desvincular ainda aqui, ó, esse cadeado, ó, aí eu consigo crescer separado a escala. Então, o anchor point, que está aqui, que é o Y no teclado, o atalho, serve para você determinar da onde a animação vai começar. Isso é muito bacana, porque nem sempre o anchor point está na posição que você precisa. Então, por exemplo, eu vou animar um coqueiro. Se o anchor point estiver no meio e eu fizer a rotação, o que vai acontecer? Ele vai rodar assim, ó. Agora, se ele estiver na base, ele vai rodar certinho como um coqueiro deve ser, tá? Eu posso mostrar isso mais para frente para vocês. Então, anchor point, temos o position é o que determina a posição, tá? Então, aqui ao lado vocês podem ver que tem aqui os números. Esses números estão determinados entre os 1920 por 1080, que foi o que nós criou. Então, se eu, por exemplo, colocar ele aqui em cima, tá vendo que ele ficou ali, ó, menos 6? Então, por quê? Aqui é 0 e aqui é 1080. Aqui é 0 e aqui é 1920, tá? Não necessariamente nessa ordem que eu estou falando, mas então o position, ele determina a posição aqui dentro do quadro, tá? Então eu consigo mexer nele, posso separar também, ó, mexer só Y e X, então ó, X e Y, tá? Então é matemática. Temos a escala, que é o que faz crescer. Temos a rotação, que rotaciona, óbvio. Se eu quiser dar uma volta nesse item, ao invés de eu vir aqui rotacionar 360 e ele marcou uma volta ali, o que eu faço? Eu venho aqui e coloco uma volta. Ele ficou na mesma posição, mas se estivesse animado, por exemplo aqui, ó, se eu animar aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai dar uma volta, tá vendo? Então, se ele não tiver animado, é indiferente, mas se ele tiver animado, ele dá uma volta. Então, ao invés de eu vir aqui dar 360, eu posso animar. Temos aqui opacidade. Opacidade é tirar a cor, né? Digamos assim, em palavras simples. Então, eu tiro aqui o preenchimento dela, ó. Então, essa primeira abinha aqui, ela é a parte onde dá as funções. Posso fazer através de atalho. Então, vamos lá. Anchor point, A. Clico no A. Position, P. Escala, S. Rotação, R. Opacidade, não é O, é T.
Então, vocês conseguem por atalhos. Ah, Lucas, eu quero abrir o Position e o Scala. Então, eu seguro o Shift e aí sim eu clico na outra atalho. Então, Shift, Scala é S, aí eu clico no S. Quero abrir também o Anchor Point, é Shift A. Quero o Rotation, Shift R. Então, se eu segurar o Shift, eu consigo abrir mais de uma, tá? Então, esse iconezinho aqui é para que eu abra a configuração. Ao lado temos essas cores, que são as labels, tá? Então, aqui em cima é label. Então, se eu clicar aqui, ó, ele me dá várias cores para que eu organize meu trabalho. Então, por exemplo, imagem eu quero que seja verdinha para não misturar com os títulos. E os títulos eu quero que seja, por exemplo, vermelho. Então eu mudei, ele mudou aqui na timeline, mudou para ficar organizado. Essa label também tem aqui na organização, aqui em cima, ó. Então se vocês clicarem aqui, ó, ao lado, vocês conseguem também organizar, tá? Então, eu quero que isso aqui seja tal coisa. E aí vocês conseguem organizar aqui em cima também. Então temos a lab, organização, temos as camadas, então aparece aqui a ordem delas, tá? Se eu puxar e arrastar para cima, ó, ela troca de posição. Ou acho que é Ctrl para baixo. Não, acho que é X, Ctrl Alt. Ctrl Alt para baixo e para cima eu mudo a camada, tá vendo? Então posso usar desse atalho também. Aqui eu mostrei que é o Shy. Esse botãozinho aqui, para que serve? Às vezes você precisa dar escala no objeto, deixar ele bem grandão, e aí o que acontece? Ele perde a resolução. Vamos testar aqui, ó. Vou pegar esse aqui, então vou pegar o pequeno aqui, ó. Descrição, deixa eu aumentar o... Por que ele não tá aparecendo, hein? Porque a imagem está por cima. Ó, peguei a descrição aqui e vou dar uma escala nela, de, sei lá, 1000%. Ó, vocês percebem que as letras não estão vetorizadas, elas estão assim meio serrilhada. Então o que acontece? Se eu venho aqui e clico no como que era o nome? Deixa eu ver se aparece aqui. Não sei por que não apareceu. Eu esqueci o nome. Mas se eu clico aqui, ó, o que acontece? Ele automaticamente deixou vetor, tá? Não necessariamente que ele vetorizou, mas ele entendeu que eu não quero que pixele, que ele quer que fique vetorizável. Então, essa opção aqui se usa para isso. Então, pode ser que vocês estranhem em algum momento de pegar e puxar algo e ficar serrilhado. Aí vocês vêm e clica. Só funciona com o que é vetor. Então, por exemplo, um arquivo Illustrator é vetor. Ele veio lá de dentro de um programa de vetor. Se veio do Photoshop, é um texto também, vai funcionar. Só que se ele não for algo editável, aí ele não vai funcionar. Por exemplo, uma imagem. Não tem como ele funcionar, porque não é vetor. Então, isso aqui serve para vetorizar algo, tá? Não tem o nome que eu queria falar, mas é isso. Aqui ao lado eu tenho essa barrinha. Essa barrinha, ela muda a qualidade, tá? Então, por exemplo, se eu clicar aqui e for mudando, que é muito sutilzinho. Ó. Então, a original é assim. Aí eu coloquei aqui mais curvadinha, não ficou legal, e eu cliquei mais um, ficou serrilhado. Para que vocês às vezes tenham um efeito, alguma coisa, vocês podem utilizar, mas geralmente deixa no padrãozinho mesmo. Eu nunca vi em um projeto o pessoal utilizando isso para alguma coisa, mas tem aqui a opção, tá? Esse próximo aqui é efeito, então se eu colocar um efeito aqui no texto, vamos colocar por exemplo um fio. Fio é preenchimento. Se eu jogar o fio aqui, ó, na descrição, ele ficou vermelho, ó, habilitou aqui a opção de efeito. Então eu consigo ativar e desativar por aqui, tá? Se tivesse um Blend Mode, apareceria aqui. Vamos ver se a gente consegue ativar aqui, ó. Descrição. Aí eu venho aqui, ó, em
Window. Vem aqui em efeitos de controle. Como é que eu desativei? Aqui, ó. Se eu vim aqui, na verdade nem preciso ir lá. Se eu apertar aqui embaixo, ó, para expandir, ele tem os Blend Modes aqui. Deixa eu ver se ele vai habilitar. Não, não habilitou. Mas eu acho que deve ser porque tem que vir algum efeito lá de dentro. Deixa eu ver aqui o Vibrance. Um exemplo, né? Ele só reconhece quando vem de dentro do outro software. Então ele vai abrir essa opção aqui e aí você consegue ativar ou desativar. Não é o caso aqui. Aqui é o Motion Blur que vocês viram. Aqui é quando tem uma camada, tá? Então, por exemplo, eu tenho algum efeito que eu trouxe do outro software. Seja uma máscara, seja o que for. Aí eu consigo ativar e desativar aqui, tá? Tenho aqui, se eu não me engano, se tiver em cima ele já usa como máscara. Não, não é esse aqui que usa como máscara. E aqui o último é o 3D. Então eu consigo transformar o objeto em 3D. O que muda? Eu não vou reconhecer ele mais só como X e Y. Ele vai surgir uma nova opção que é o Z. Então eu consigo mexer para cima, para o lado e também para trás e para frente. Então isso aqui a gente vai usar muito na questão de câmera. E isso vai ser para uma outra aula também. Então a gente tem basicamente essas opções. Dentro dessas opções, para a gente finalizar, a gente tem mais 3 detalhes. Se eu clicar aqui, ó, em estender, vai aparecer uma nova opção, ó. Antes estava assim. Tava assim, né? Calma aí. Tava assim. E aí aparece uma nova opção quando eu estendo aqui, ó. Eu uso o F4. Vocês fiquem à vontade, fica mais fácil. Ele apareceu aqui, ó. O nome já tinha, né? Então eu consigo, se eu clicar aqui, ó, ele vai mudar e trazer o nome do arquivo, ó. Se eu clicar aqui, ele muda de novo. Se eu der Enter, eu troco o nome, como a gente falou. Tá? Aqui eu tenho o Blend Mode. O Blend Mode eu vou separar uma aula para vocês, porque é algo muito avançado e é algo muito utilizado. Então vocês vão utilizar tanto no Motion como também no Design. Então eu vou falar especificamente disso aqui só em uma aula, porque é muita coisa para essa aula. Então eu tenho aqui Blend Mode, temos aqui máscara. Esse aqui sim, é o que eu te falei, que eu falei para vocês. Se eu tiver algo acima e eu clicar aqui, ele usa como máscara, tá? Depois a gente vai usar isso aqui na prática para me mostrar para vocês, que é o TrackMate. Aqui eu tenho o TrackMate, que é a máscara. Então o que acontece? Vamos supor que eu quero utilizar essa descrição, usar o de cima como máscara. Então eu venho aqui e falo, ó, eu quero que você use o título como máscara. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma forma mais fácil de entender. Vamos criar um quadrado aqui. Ó, cria um quadrado e embaixo está uma imagem. Então vamos lá. Essa imagem aqui vai ser a máscara. Se eu pego ele aqui, ó, e falo assim, ó, eu quero que você use o de cima como máscara. Olha o que aconteceu lá, ó. Ele utilizou aquele quadrado como uma máscara. E aí eu consigo inverter também, ó. Tá vendo? Isso aqui é muito poderoso. A gente vai usar muito na animação. E vocês vão ver o porquê. Porque, ó, se eu estou utilizando aquilo ali como uma máscara e eu faço uma animação aqui, ó, de tanto na máscara quanto na imagem, ó, de position, olha o que acontece, ó. A máscara anda lá dentro. Então eu consigo trabalhar com isso aqui, principalmente para texto, para revelar. Vocês vão ver que bacana que é isso aqui. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso selecionar aqui, ou eu pego essa cordinha, que a gente chama de pick wick, e jogo ela lá, ó, estico ela e falo assim, olha, eu quero que você use isso aqui como TrackMate. E aí sim ele vai dar ali, ó, a opção. Aqui dentro, quando você clica, tem o AlphaMate e o LumaMate. O LumaMate eu vou explicar para vocês
como que funciona depois. E o AlphaMate também um pouco mais avançado depois. Mas basicamente o Luma ele utiliza um pouco de cores também para trabalhar, para usar como máscara. Então você consegue inverter nesse botãozinho aqui. E outra coisa que a gente vai utilizar muito aqui é esse último. Deixa eu colocar aqui para vocês, por exemplo, deixa eu tirar aqui. Vamos pegar aqui uma bolinha. Ficou faltando as ferramentas. Eu vou explicar para vocês rapidinho. Ó, por exemplo, tem uma bolinha aqui. Tem duas bolinhas. Tem duas bolinhas aqui, ó. Aí, o que que acontece? Eu quero animar essa de cima. Quero que ela venha daqui, vai ali no meio. Na verdade, que ela venha pra cá e depois... sei lá, algo assim. Vou apagar isso. Quero que ela venha dali. Vem até aqui. Você está vendo que o ponto de ancoragem não está no meio, por isso que está estranho? Sei lá, depois vem aqui. Então ela está fazendo isso aqui, né? Aí eu preciso animar a outra aqui e fazer o mesmo percurso que ela. Aí eu vou ter que pegar e fazer de novo isso aqui? Não. O que que eu falo? Ó, eu vou falar, por exemplo, quero que ela comece daqui. Eu vou falar assim pra você, ó. Você vai ser agora filha, ó, vem aqui e fala assim, eu quero que você seja filho do outro, da outra. Eu não renomeei aqui, mas o ideal era bola 1, bola 2. Aí você vai ser filho da bola 2. Olha o que que acontece agora, ó. Ela anima automaticamente sem que eu precise colocar qualquer keyframe nela. Então isso aqui é muito legal, porque numa animação, às vezes você anima algo e você precisa que outras coisas façam o mesmo movimento. Você não vai precisar ficar animando toda vez aquele objeto. Você fala assim, ó, você vai ser filho dele. Então, basicamente, o que eu falei aqui é o seguinte, ó, o nome da ferramenta até é parente, né, pai. Então, eu pego aqui, ó, falo assim, ó, você agora vai ser filho dela. E aí você consegue ver que aqui apareceu, ó. Agora ela é filha do 1, tá? Então, essa ferramenta aqui vai ser utilizada muito também. Basicamente, dessa parte de baixo é isso. Eu vou mostrar agora algumas ferramentas aqui em cima e a gente finaliza a nossa aula de hoje. Aí na próxima aula a gente vai colocar a mão na massa. Aqui a gente tem o Home, que vai voltar lá para o painel inicial, tá? Se eu clicar aqui em cima do ícone do After, ele volta no que a gente estava mexendo. Temos aqui a ferramenta de seleção, então é básica, é ela que vocês vão usar o tempo todo. O atalho dela é V. Aí vocês selecionam o objeto, puxa, arrasta para onde vocês querem. Temos a Hand, que é H, que é a mãozinha. Para que eu navegue aqui, ó. Então eu dou um zoom, eu navego, tá? Eu estou dando um zoom com o scroll. Ferramenta de zoom. Aí eu posso clicar e arrastar. Não utilizo, muito pouco. Essas três ferramentas que estão aqui, ó, desativadas é porque elas são para câmera 3D. Então se eu vim aqui, ó, clicar com o botão direito, New Camera, e ativar uma câmera aqui, aí elas vão ativar, tá? E aí sim a gente consegue trabalhar. Então se eu ativar o 3D dessas duas camadas, aí eu consigo utilizar elas. Vamos pegar aqui, ó, orbitar. Então eu consigo orbitar aqui, ó, como se tivesse a câmera mesmo, possível se movimentar aqui dentro. Isso aqui a gente vai ver mais para frente. Temos a ferramenta de rotação. Então eu consigo pegar um ícone aqui e rotacionar ele. O atalho é W, tá? Então deixa eu pegar um ícone que não seja... Se eu clicar Ctrl Alt Home, eu faço com que o ponto de ancoragem, ó, tá vendo que ele tá longe? Não tá aqui no meio. Eu falo Ctrl Alt Home, ele vai lá pro meio do objeto.
Então esse é um atalho muito legal. E se eu clicar Ctrl Home, aí ele vai puxar o objeto para o centro da tela. Ó. Então Home é tipo casa, né? E o Home serve para várias coisas. Por exemplo, se eu estiver aqui na timeline e clicar Home, ele vai lá para o início. Se eu clicar End, vai lá para o final, tá? Se eu tiver com o objeto selecionado, aí ele vai fazer o que ele acabou de fazer. Então a ferramenta que a gente estava falando aqui é a ferramenta de rotação. Então eu posso pegar ela aqui, ó, e rotacionar o objeto. Vocês não estão vendo porque o objeto é verde, né? Mas se ele fosse quadrado, vocês veriam mais, ó, tá vendo? Então essa ferramenta serve para rotacionar. A gente utiliza isso aqui para fazer algo rápido. Então ao invés de eu pegar aqui, vir aqui, apertar R na camada de rotação e rodar aqui, é muito mais fácil eu clicar aqui no W e já rotacionar aqui, tá? E ele não afeta a rotação da camada, isso é legal. Então eu mexo aqui na rotação, mas ele não está mexendo aqui na rotação da camada. Aqui a gente tem a ferramenta do ponto de ancoragem. Então, ó, consigo mexer o ponto de ancoragem, que é o Y, tá? Se eu clicar o Ctrl, ele vai dar um snap, ó. Ó, peguei ela, segurei o Ctrl. Sempre assim, né? Pra gente passar vergonha. Deixa eu ver o que tá dando de errado aqui. Agora sim. Peguei o Ctrl e segurei, ó. Ele dá um snap, ó. Então ele vai alinhar, vai pegar os pontos que você precisa que ele pegue. Então, por exemplo, o meio aqui. Se eu não estiver segurando o Ctrl, aí ele fica livre, ó. Vai ficar mais difícil, tá? Então essa é a ferramenta de ancoragem. Essa aqui é a ferramenta das formas, então eu posso segurar Alt e dar um clique em cima e ele vai trocar, ó. Tudo que tiver essa setinha, ele não abre igual os outros softwares, então eu tenho que segurar Alt e clicar, ou eu pego, pego o atalho dela, que é o Q, né? E vou apertando e aí ele vai trocando, ó. Então tô apertando o Q e ele tá trocando. Pen Tool, pego o G, ó. Vou apertando o G e ele vai trocando. Só tem essas duas ferramentas. Uma é para você desenhar e a outra para desenhar tipo caneta, né? Quem é designer já usa muito. Então eu posso clicar e segurar. A gente vai ver isso aqui em outro momento. Temos a ferramenta de texto, onde eu consigo adicionar aqui o texto e animar ele. Depois a gente vai entrar mais em propriedade de texto, quando a gente estiver animando. Agora, mais para vocês conhecerem onde fica cada ferramenta. Temos o Brush Tool, que eu consigo desenhar. Esse Brush Tool ele é um pouco diferente, porque ele é aquilo que eu falei para vocês. Ele faz um caminho e ele identifica esse caminho. Então, ele não é um brush para mim desenhar uma forma e depois animar ela. Não, ele já automaticamente já entende. Ó, se eu passar daqui a aqui, ele vai gravar esse percurso. E aí ele vai ter esse movimento já. Depois eu mostro para vocês na prática. Temos aqui o carimbo, onde eu consigo clonar algo. Temos a borracha, onde eu consigo apagar algo. Aqui a gente tem o Rotobrush. Para quem vai mexer com VFX, também vai utilizar muito. O que é isso? É você fazer a seleção do objeto e aí você retirar o fundo, né? Fazer a máscara. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa e eu preciso fazer a rotoscopia dela. No Photoshop é muito fácil, porque eu só seleciono o assunto. Já na animação eu tenho que selecionar, mas ela tem movimento. Então o Rotobrush faz isso de selecionar a pessoa e fazer conforme o movimento dela e selecionar. E aí eu recorto o fundo todo, tá? Então você vai usar o Rotobrush. Posso mostrar para vocês em algum momento. E o Puppet, que é nada mais nada menos que o fantoche. Então a gente tem isso aqui dentro do Photoshop lá, onde eu tenho um objeto PNG e eu faço o fantoche dele, coloco pontos, por exemplo, o osso, né? Vamos supor que eu coloco um ponto aqui no meio, outro aqui na mão, e eu consigo mexer isso, mesmo sendo uma imagem estática. Então eu tenho aqui dentro também, para que eu faça a animação desse material.
Então, lá no Photoshop eu só movimento e deixo lá, mas aqui eu consigo movimentar e fazer animação. Então, a animação de personagem vai utilizar muito. A animação também de objetos que, por exemplo, uma cauda de um macaco, uma folha, uma letra que tenha uma perna, eu consigo também utilizar. A gente vai ver em alguma aula isso aí também, tá? Aí aqui do Puppet, quando eu clico, deixa eu clicar aqui, ó, deixar só um objeto. Tanta coisa aqui já. Ó, se eu clicar aqui, ele vai gerar uma mesh, uma malha aqui, ó. Podia trazer um PNG para vocês verem aqui. Só não preparei nada. Vou pegar aqui a imagem. Pegar aqui a imagem e colocar aqui, ó. Que a imagem dá para fazer. Então, ó, tô com a imagem aqui. Vou pegar a ferramenta de Puppet. Vou clicar em cima. Ó, o que ele vai fazer? Ele analisou. Aqui, ó, se eu clicar, ele vai mostrar a malha. Se usa muito isso para ganhar tempo. Então, por exemplo, vou fazer um olho piscando. Eu não vou recortar o olho. Eu pego e uso essa função que é mais rápida. Então, ó, vou colocar aqui, por exemplo, 2 pontos. E agora eu consigo, ó, mexer isso aqui. Vamos supor que eu vou colocar mais um aqui, ó. Consigo distorcer a malha e automaticamente ela mexe. Eu vou mostrar para vocês depois na prática como que eu utilizo isso. Mas aí eu tenho aqui a expansão da malha, então eu posso aumentar um pouco para que ela não recorte muito, e a densidade, tá? São coisas pesadas, então não aconselho que vocês coloquem aqui a densidade de 50. Vai devagar porque é algo bem pesado. E a expansão pode brincar um pouco mais porque ela não é tão pesada. Então, basicamente, das ferramentas que a gente tem dentro do After são essas. Então, esses são os painéis. Eu sei que é muita informação, tá? Mas se vocês ficaram com dúvida, volta um pouquinho o vídeo, assiste de novo. E aí vocês... Ah, é para isso. Na prática, a gente vai começar a ver novamente isso, só que fazendo junto com vocês. Então, se vocês tiverem aí o After, né, eu vou ter o projeto, eu vou mandar para vocês. Vocês vão criando junto e aí sim vocês vão conseguir assimilar melhor, tá? E aí na prática é onde tudo acontece, né? Essa parte teórica é muito chata, mas depois, quando a gente colocar a mão na prática, aí vocês vão conseguir enxergar como aplicar isso em outras coisas. E aí vocês vão falar, poxa, realmente dá para fazer tanta coisa. Essa opção aqui, juntando com essa informação e com aquela, eu consigo fazer o que eu preciso. Então, nesse primeiro momento, é a parte mais teórica. Na próxima aula, a gente vai ver, já vamos pegar um projetinho para a gente fazer alguma animação. E aí sim a gente vai brincar um pouquinho mais, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. E espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e que vocês possam aplicar também. E aí a gente se vê na próxima aula da semana que vem. Valeu, tchau, tchau.